Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Ricardo. Sejam bem-vindos ao Teleeducação. Dando continuidade à nossa matéria sobre noções de administração pública, falamos aqui da Constituição, em especial o artigo 5º. Paramos na última aula no inciso 76. Ok? Então vamos continuar. Bom, o inciso 76 ele traz para nós que são gratuitos para os reconhecidamente pobres, na forma da lei, o registro de nascimento e a certidão de óbito. Ou seja, quando você chega nesta vida, é gratuito, né? E quando você vai embora, também é gratuito. Porém, tem que ser reconhecidamente pobre. Você vai ter que fazer lá uma certidão de próprio punho, relatando que você não tem condição de pagar nenhuma das duas certidões. Ok, gente? Então vamos lá. São gratuitas as ações de habeas corpus e habeas datas, que nós estudamos nas aulas anteriores. São os remédios constitucionais. Os atos necessários ao exercício da cidadania. Então, quando você faz uso de um remédio constitucional, você está exercendo o seu direito de cidadão. Então, é gratuito também. A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Então, a Constituição ela está nos trazendo algo muito importante, que é o acesso à justiça, um acesso rápido e que tenha celeridade, né, que seja razoável o tempo, o decurso desse processo e que ele seja também rápido na sua decisão. As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata, ou seja, em 1988, quando nasceu a nossa Constituição Cidadã, ela nos garantia que tudo que está escrito aqui ela tem início imediato, né? Quando se refere a garantias e direitos fundamentais, tem aplicação imediata. Ok, gente? Os direitos e garantias expressos nessa Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Então, os direitos e garantias que estão nesta Constituição, elas não elidem outros direitos e garantias, como, por exemplo, aqueles que estão em tratados internacionais que o Brasil faz parte. E aqui é muito importante, tá? Para vocês gravarem isso daqui. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos, então, veja bem, direito humano, tudo o que for internacional, advindo sobre um tratado ou uma convenção, obrigatoriamente sobre direitos humanos, que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos seus respectivos membros, serão equivalentes à emenda constitucional. Então, gente, tudo que for referente a direitos humanos, né, que vem aí de um tratado, de uma convenção, geralmente da ONU, em que o Brasil é signatário, ele vai imediatamente ser submetido à apreciação do nosso Congresso, deputados e senadores. E após uma votação, como está aqui, em 2 turnos de votação, e aprovada por 3/5 dos votos dos seus respectivos membros, ele vai ter força de Constituição, de emenda constitucional, ok? Ele é equivalente à emenda constitucional. Isso é muito importante, é cobrado muito de vocês aí durante as diversas provas anteriores, então é interessante vocês guardarem isso daqui. O Brasil se submete à jurisdição de Tribunal Penal Internacional, cuja criação tem a manifestado adesão. Então o Brasil ele já aderiu, né, à Corte Internacional Penal, e então o Brasil ele se submete à sua jurisdição, aos seus julgados. Então o Brasil é signatário e ele se submete. Tudo bem, gente? Tranquilos? Então vamos para um capítulo novo da nossa Constituição, que fala sobre os direitos políticos, ok? Artigo 14. A soberania popular
será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos e nos termos da lei. Então, o que é sufrágio? Sufrágio quer dizer o quê? A escolha através do voto. Universal é que não há restrição, a não ser aquelas específicas em lei, como, por exemplo, aquelas pessoas que têm o voto facultativo, que a gente já vai verificar aqui embaixo. Então, mediante, né, plebiscito, referendo e iniciativa popular. Plebiscito, gente, é uma ideia, né, uma decisão em que o eleitor ele deve ser consultado, ok? Então, nós tivemos aí o último plebiscito foi sobre a monarquia. Era uma ideia de se alterar o regime de governo no país, né? Acabou ganhando o presidencialismo. Então, é uma ideia, uma decisão em que deve ser verificado junto aos eleitores se eles querem ou não querem. E é feita por pergunta, sim ou não. Ok, gente? Referendo. Referendo é quando já existe uma matéria votada pelos nossos legisladores, tais como os deputados e senadores, só que antes de entrar em vigor é feita a consulta popular. Tranquilo, gente? Iniciativa popular, já diz o nome, iniciativa, ela vem através do próprio eleitor, seja um eleitor individual ou um conjunto de eleitores. Eles editam uma lei e submetem ela ao Congresso para que seja votado. Automaticamente tem que ter a coleta de assinaturas de pelo menos 1% de todo o eleitorado brasileiro, para que essa iniciativa popular seja votada. Ok, gente? Alistamento eleitoral e o voto. Alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios aos maiores de 18 anos. Então, gente, o indivíduo brasileiro, o cidadão, quando ele atinge a sua maioridade, quando ele chega aos 18 anos, obrigatoriamente ele vai ter que se alistar num cartório eleitoral e assim exercer o seu direito de votar. Ok, gente? Então, obrigatório para maior de 18 anos, facultativo, ou seja, você pode votar ou não pode votar, isso depende da consciência de cada pessoa. Para quem? Os analfabetos, aquelas pessoas que não têm condição de ler, escrever, não tiveram essa oportunidade de aprender. Aos maiores de 70 anos, então o indivíduo ele exercia plenamente o seu direito de voto. Ao atingir os 70 anos, se ele assim o desejar, ele pode continuar exercendo esse direito, ele pode continuar votando, mas é facultativo. Se ele não quiser, ele pode parar aos 70 anos. Aos maiores de 16 e menores de 18, ou seja, entre os 16 e os 18 anos incompletos, é facultativo o exercício do voto. O adolescente, praticamente. Parágrafo 2º, senhores e senhoras. Não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros e durante o período do serviço militar obrigatório, os conscritos. Então, gente, os estrangeiros eles não podem exercer o voto aqui no Brasil, ok? E durante o serviço militar, os conscritos. Conscrito é aquele indivíduo que alcançou, né, a maioridade e se alistou, um alistamento obrigatório, à Força Aérea, ao Exército, à Aeronáutica. Então, durante esse período em que ele é considerado como conscrito, ele não pode votar, não pode exercer o direito a voto. Bom, gente, o parágrafo 3º traz as condições de elegibilidade. Então, primeiro, ser brasileiro, ter a nacionalidade brasileira, exercer plenamente os seus direitos políticos, o alistamento eleitoral, o domicílio eleitoral na circunscrição, a filiação partidária. Ok, gente? Agora vamos falar sobre idades. A idade mínima de 35 anos para o indivíduo se candidatar e ser presidente ou vice-presidente da República, bem como para ser senador. Então, a idade mínima, 35 anos. 30 anos para governador e vice-governador do Estado e do Distrito Federal. Então, para o indivíduo se candidatar a uma vaga
governança de um Estado, ele tem que possuir pelo menos 30 anos. 21 anos para o indivíduo ser deputado federal, estadual ou distrital, para ser prefeito, vice-prefeito ou juiz de paz. Então, 21 anos. 18 anos para vereador. Então, o indivíduo ele quer se candidatar a vereador, ele tem que ter o pré-requisito, todos esses que a gente falou, tem que ser brasileiro, tem que estar no exercício pleno do seu direito político, tem que estar alistado num cartório eleitoral, o domicílio eleitoral da circunscrição, eu quero ser prefeito em São Bernardo do Campo, então o meu alistamento ele tem que estar nessa circunscrição, e eu tenho que ter uma filiação partidária, tenho que participar de algum partido político. E aí, se eu cumpro todos esses requisitos, aos 18 anos eu posso me candidatar a vereador. Aos 35, presidente, vice-presidente e senador. Aos 30 anos, governador, vice-governador, né, do Estado ou do Distrito Federal. 21 anos, deputados, prefeitos, vice-prefeitos e juízes de paz. 18 anos para vereador. São inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos. Então, gente, a pessoa que é analfabeta, ela pode votar. A gente viu lá que é facultativo o voto. Porém, ela não pode se candidatar. Ela não pode se eleger. Ok? Então, ela é analfabeta. Os inalistáveis, nós sabemos que são os conscritos. Vamos voltar? Olha lá. Não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros. E, durante o período de serviço militar, os conscritos. Ok? Esses são os inalistáveis. Tranquilo, gente? Maravilha. O presidente da República, os governadores de Estado e do Distrito Federal, os prefeitos, e quem os houver sucedido ou substituído no curso dos mandatos, poderão ser reeleitos para um único período subsequente. Então, aqui no Brasil, o cargo de executivo, né? Governadores, presidentes, prefeitos, eles podem ser reeleitos para mais uma governança, ou seja, no Brasil são 4 anos o mandato para esses indivíduos, e eles podem se reeleger por mais 4 anos, ou seja, fazendo um total de 8 anos no poder executivo. Para concorrerem a outros cargos, o presidente da República, os governadores de Estado do Distrito Federal e os prefeitos devem renunciar a seus respectivos mandatos até 6 meses antes do pleito. Então, eu fui eleito como governador de um Estado. Passou-se os 3 primeiros anos, nós vamos ter nova eleição, e eu decido me candidatar a presidente da República. É lícito? Sim, eu posso exercer esse direito. Porém, 6 meses antes dessa eleição eu tenho que me afastar. Aqui, ó. Até 6 meses antes da eleição, do pleito. Tranquilo, gente? São inelegíveis no território de jurisdição do titular, o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins até o 2º grau ou por adoção do presidente da República, de governador, Estado, território ou do Distrito Federal, de prefeito ou de quem os haja substituído dentro dos 6 meses anteriores ao pleito, salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição. Então, é uma vedação, né, para parentes, cônjuges, até o 2º grau, hein? Do presidente, do governador de estados e de prefeito, até 6 meses antes. Tranquilo, gente? Militar. O militar alistável é elegível. O que não pode se alistar é o conscrito, é aquele durante o cumprimento daquele serviço obrigatório ao Exército. O restante dos militares, eles podem sim exercer o direito a voto. Então, o militar alistável é elegível, ele pode se candidatar a algum cargo público, atendidas as seguintes condições. Então,
eu sou o primeiro sargento da Polícia Militar e eu quero me candidatar a vereador. Eu tenho que obedecer a alguns requisitos, algumas condições. Se contar com menos de 10 anos de serviço, deverá afastar-se da atividade. Então, se eu tenho 5, 6, 7, 8 ou 10 incompletos, eu tenho que me afastar imediatamente da minha atividade. Se contar com mais de 10 anos de serviço, será agregado pela autoridade superior. Esse eleito passará automaticamente no ato da diplomação para a inatividade. O que é agregação? Agregação é uma inatividade temporária. Então, nós temos aí um decreto estadual aqui em São Paulo, 270, que fala especificamente sobre a agregação, ok? Então, ela é nada mais do que uma inatividade temporária. E se o militar ganhar a eleição, ao ser diplomado, imediatamente ele sai da agregação e vai já para inatividade. Reserva ou reforma, depende da idade do militar. Lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os prazos de sua cessação, a fim de proteger a probidade administrativa, a moralidade para o exercício do mandato, considerada a vida pregressa do candidato, e a normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico ou o abuso do exercício de função. Gente, isso daqui é uma prévia da lei de improbidade administrativa, que futuramente a gente vai estudar. O mandato eletivo poderá ser impugnado ante a justiça, poderá ser pleiteada sua cassação perante a justiça, no prazo de 15 dias contados da diplomação. Então, o indivíduo ele se candidata, ele recebe um número de votos que o qualifica aquele cargo, e aí ele vai ser diplomado, ele vai ganhar um diploma que ele ganhou, teve tantos votos para vereador, vai um exemplo, para vereador. Então, ele pode ser cassado, pode ser apresentado um pedido de cassação, de impugnação, no prazo de 15 dias contados da diplomação. Instruída a ação com provas de abuso do poder econômico, corrupção ou fraude. A ação de impugnação de mandato tramitará em segredo de justiça, respondendo o autor na forma da lei, ser temerária ou de manifesta má-fé. Então, ele está explicando aqui, essa parte da nossa Constituição, é a impugnação de uma eleição, né? O indivíduo ganhou a eleição. Como é que eu vou fazer essa impugnação? Com base em provas de abuso do poder econômico, de corrupção ou de fraude eleitoral. Tranquilo, gente? É vedada, ou seja, é proibida a cassação de direitos políticos cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgada, incapacidade civil absoluta, condenação criminal transitada em julgada enquanto durarem seus efeitos, recusa de cumprir obrigação a todos impostas ou prestação alternativa nos termos do artigo 5º, inciso 8, improbidade administrativa no termo do artigo 37, parágrafo 2º. Bom, gente, nós vamos parar por aqui e na próxima aula a gente já inicia imediatamente no artigo 16. Obrigado.